professor Perini, estou aqui para dar mais uma dica de leitura, tá? A dica da semana. Um tipo de leitura que eu gosto muito são livros biográficos, biografias, né? O que é interessante na biografia? Você vai conhecer a história de um personagem real, né? De uma pessoa que ou está vivendo ou já viveu, né? Numa época diferente. Então, o que é legal? Você acaba se transportando para aquela época, né? Você vivencia uma época que você não, você provavelmente não tenha passado por aquela época, uma época distante, né? Então você vai ver como, você vai entender os costumes da época, você vai entender muita coisa interessante que aconteceu numa época passada, né? E ao mesmo tempo você vai estar conhecendo a vida de uma pessoa que foi famosa por um motivo ou outro, tá? Então a dica do livro, um livro de biografia que eu vou indicar para vocês, é esse aqui, olha. Conhece esse personagem? Né? Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha, tá? Então essa é a história de Garrincha. Isso aqui foi escrito por Rui Castro, foi escrito em 1995, né? Então Rui Castro é um biógrafo, ele tem vários livros de biografia, né? Ele nasceu em 1948, tá? Então o Garrincha, quem foi Mané Garrincha, né? Quem é que não sabe quem foi Mané Garrincha? Então ele nasceu em Magé, dia 28 de outubro de 1933, tá? E faleceu no Rio de Janeiro em 20 de janeiro de 1983. Então foi um craque da seleção brasileira, do Botafogo, né? E a vida dele, infelizmente, ele teve muitos problemas de alcoolismo, né? Então ele era um craque, ele jogou com Pelé, jogou na época na Copa do Mundo de 58, 62, né? Mas a vida dele e a carreira foi interrompida muito cedo por causa desse problema. Ele era alcoólatra, né? Então a gente vai entender a vida desse personagem, né? Dessa pessoa, você vai entender o que aconteceu na vida dele. Então ele foi de uma vida muito conturbada, né? Eu costumo dizer assim, se a gente vai ler uma biografia de determinada pessoa, né? A gente não pode deixar fazer assim, ele vai ser um exemplo para mim. Porque geralmente a pessoa que tem uma vida conturbada não é exemplo para ninguém, tá? Então ele faz coisas que não deveria fazer, que a gente não deve fazer, né? Mas é interessante assim você entender por que ele fez isso e por que não se deve fazer. Então veja, ele morreu com 49 anos, ele morreu estava cheio de problemas, né? Ele era alcoólatra, então ele teve uma vida conturbada com a mulher e também com a própria carreira, né? Então veja, eu lembro que quando eu li esse livro, uma coisa que me chamou bastante atenção, nas concentrações dos hotéis, que eles estavam concentrados, tanto com o Botafogo, com o time que ele jogava, como com a seleção brasileira, ele tinha um vidrinho de refrigerante, só que dentro do vidro de refrigerante era pinga, né? Tá vendo? Veja que coisa, tá? Ele enganava os próprios pessoal da comissão técnica, tudo, achando que ele estava tomando refrigerante, estava tomando pinga. Isso aí com a conivência dos garçons do hotel, que ele está concentrado e tudo mais, né? Então veja como é interessante a vida de uma pessoa, quando você começa a entender o que ele fez na vida e quais são as consequências daquilo que ele fez, né? Daquela coisa errada que ele fez, qual a consequência que teve. Isso que é interessante numa biografia, você entender a vida da pessoa, você entender o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, e você poder dizer, bom, isso aqui está errado, isso aqui eu não vou fazer. Esse aqui é um exemplo bom que ele fez, então vamos seguir esse exemplo. Ok? Então isso é uma biografia e eu gosto muito. Depois eu vou dar dicas de outros livros biográficos muito interessantes, tá? A Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha. A história de Mané Garrincha, o craque que jogou junto com Pelé. Ok?
Espero que você tenha gostado da minha dica dessa semana. Se você gostou, dê um like. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever para você receber outras dicas, tá? Muito obrigado, até mais.